Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a esta sequência dos nossos estudos da obra Perispírito de Zalmino Zimmermann. E nós faremos hoje um retorno sobre alguns dos elementos mais importantes, né, do texto do Dr. Zalmino, destes três primeiros capítulos que nós já trabalhamos. E lembrando sempre que nós estamos estudando um assunto extremamente complexo, profundo, novo, que exigirá muita pesquisa, muito trabalho, muito esforço da nossa parte, porque os espíritos nos deram por um processo de revelação, desde a codificação até as obras extraordinárias, de André Luiz e de outros, né, como Dona Ivone Pereira, pesquisadores como Carlos Embaçaí, Dr. Jorge Andréa, e vários outros, né? Nós temos trabalhadores aí que deixaram pesquisas importantes, trabalhos importantes e que nós temos que ir explorando aos poucos, trabalhando, tentando compreender. Nós queremos lembrar que, se estivéssemos estudando a anatomia do corpo humano, por exemplo, né, é praticamente um universo em si mesmo, né? A anatomia é uma coisa de muita, né, de uma extensão enorme. Se estivéssemos estudando a fisiologia do corpo humano, né, nós sabemos que isso é muito vasto. Então, nós não podemos ter a pretensão de estudar a fisiologia, a anatomia, a constituição de um corpo que para nós ainda é, digamos, um mistério, né? Nós sabemos já algumas coisas, é isso que estamos tentando trabalhar, e a partir daquilo que sabemos, nós vamos abrindo outras fronteiras, porque os espíritos, como nós falamos, nos deram pelo processo da revelação, é um conhecimento que nos foi trazido, não foi desenvolvido pelo ser humano. Embora nós tenhamos na história a intuição do corpo espiritual, né? Nós falamos aqui já no primeiro, segundo encontro, né, sobre o aspecto histórico do perispírito, mas eram só intuições, né? Sabia-se, percebia-se que havia algo ali, mas nós não temos, né, muita informação. E as obras, desde Kardec até André Luiz, e, e os pesquisadores dos primeiros momentos, né, da doutrina, como Albert de Rochat e outros, nós sabemos que as informações foram se acumulando. Mas não podemos ter aqui a pretensão de imaginar que, se o corpo humano ainda é um mistério para nós, como poderíamos imaginar que o perispírito seria algo assim tão simples, né? No entanto, o que os espíritos nos revelaram é já algo profundamente importante, com um poder explicativo muito grande. E isso é muito importante, né? Como diz o filósofo Larry Laudan, da filosofia da ciência, Um, uma teoria, ela prova a sua validade se ela é capaz de resolver problemas, se ela é capaz de explicar as coisas que existem, de fazer previsões sobre futuros eventos, e se ela cria, né, menos problemas que as teorias que a precederam. Então, nós vemos, né, essas características são perfeitamente preenchidas pelo perispírito. Ele explica os fenômenos anímicos e mediúnicos como nunca vimos. Ele faz previsões muito interessantes sobre eventos, né?
E ele abre portas, né? Ele é toda uma heurística da pesquisa científica, abrindo portas para um futuro de exploração, de pesquisa e de avanços. Então, hoje, nós faremos, na verdade, apenas um retorno para explorar, junto com os amigos, algumas características, alguns elementos, né? Como, digamos, como se estivéssemos numa classe normal. E antes de entrarmos em novos aspectos, nós queremos ter certeza que alguns elementos são bem sólidos. No nosso próximo encontro, no próximo capítulo que vamos estudar, nós falaremos dos centros vitais. E aí já estamos entrando um pouco na anatomia e talvez um pouco na fisiologia do perispírito, né? Então, nós vamos recorrer não só ao conhecimento espírita, mas ao conhecimento milenar que já existe, né? A intuição profunda que outras civilizações tiveram, como na Índia, na China, né? No taoísmo, mas, claro, com a linguagem de hoje. Então, nós faremos um retorno sobre os principais elementos para que esteja bem sólido tudo isso, né? Antes de seguirmos adiante. Nós começamos falando, né, do conceito de perispírito, muito simples. Allan Kardec criou a palavra, vem do grego, né, em torno e espírito, né, em torno do espírito, da alma, e ele é basicamente o envoltório sutil, o corpo perene da alma, aquele que permanece conosco, que estava conosco antes de virmos a reencarnação e que segue conosco após a reencarnação. Por quê? Né? Ele é assim, qual é a função desse corpo, para que ele serve, né? Então, isso é o propósito do nosso estudo, a compreensão desta nova dimensão que a doutrina nos abre. Então, sem mais delongas, né, nós sabemos que há todo um histórico, nós falamos disso também, convidamos os nossos amigos que não viram este estudo, né, é o segundo estudo, a que revisitem estes elementos, porque o perispírito, sim, ele é um conceito que vai ser apresentado de uma maneira nova, revolucionária, mas a ideia já fazia parte das ideias humanas. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo. A ideia de átomo estava lá em Leucipo e Demócrito, né, em 300, 400 antes de Cristo. Os gregos discutiam a constituição do universo, da matéria, e foi a primeira preocupação filosófica deles. E nessa discussão, né, dois pensadores vão, sobretudo Demócrito, que é o mais citado, né, ele vai chegar à conclusão de que se fôssemos dividir na matéria, chegaríamos numa partícula constituinte da matéria e que não poderia ser dividida, né? Divisão, parte, quer dizer tomos, em grego, né? Um livro, uma obra que tem vários tomos, né? Várias partes, e ele diz átomos, né? Não partes, não divisão. Então, seria a partícula fundamental. A ideia é muito antiga, né? Mas ela vai ser comprovada, basicamente, né? A pedra que vai colocar ali uma confirmação, vai acontecer em 1905, né? Por aí que começa realmente a se ter uma ideia. Embora já na química, desde Dalton, o químico inglês, nós já tenhamos, né? Ele já trabalhava com a ideia de átomos e moléculas, mas era só uma concepção que ainda não tinha validade reconhecida, né, universalmente pela ciência. Mas com os trabalhos de Einstein, por exemplo, né, sobre o movimento browniano e tudo mais, nós começamos aí a entrar realmente numa fase em que o átomo é aceito como uma realidade fundamental.
A ideia de perispírito é a mesma coisa, né? Nós um dia vamos falar isto que falamos do átomo, vamos falar do perispírito. A ideia já estava lá, com Allan Kardec, ela toma corpo, ela é recuperada, ela é trazida novamente à nossa consideração. Com os trabalhos de André Luiz, nós podemos dizer que isso toma uma dimensão extraordinária e caminhamos, né, para poder comprovar tudo isso. Então, nesse histórico, nós mostramos que a ideia ela é muito antiga, né, ela já faz parte das concepções humanas há muito tempo, mas ela, ela está hoje sendo retomada de uma maneira muito mais interessante, porque nós temos uma ciência que nos permite também avançar de uma maneira diferente. Então, nós temos, por exemplo, né, esse texto é um texto de Dona Marlene Nobre, e nós vamos partilhá-lo novamente. E só fazemos aqui um parênteses para dizer que a doutora Marlene escreveu vários livros, era uma pesquisadora muito dedicada, né, uma mulher que criou as organizações médicas espíritas, e nós temos com o trabalho dela uma ideia muito clara, né, de algumas pesquisas nessa área. E veremos então, é muito interessante, porque ela faz um resumo no livro O Espírito da Matéria, no capítulo 2 sobre o perispírito. E nós usamos alguns trechos para, para fazer, né, alguns trechos que ela escreve nesse livro, nós pegamos para fazer um resumo, né, e acrescentar algumas coisas que são muito interessantes. Ela diz: o princípio espiritual é, pois, de origem divina. Então, aqui ela fala de onde vem nossa alma, né? Allan Kardec diz que existe um princípio material, um princípio espiritual. O princípio material é o fluido cósmico universal, e o princípio espiritual nós sabemos muito pouco dele, né? Mas nós, espíritos, temos que vir de algum lugar, né? De algum tipo de fundamento. É claro que sabemos que esse fundamento está em Deus, mas como somos feitos, né? Do que somos feitos? O que é a alma? O que é o espírito? E a própria doutrina nos diz, pouco sabemos ainda disto. Ela é alguma coisa, né? Mas diferente da matéria. É de origem divina. Inicia nos albores da vida biológica como ameba ou ser unicelular, o seu processo de individualização, animando corpos inumeráveis até que se complete com a construção do corpo humano e a conquista do direito de decidir quanto ao próprio destino, batalhando a partir de então para vencer a simplicidade e a ignorância congênitas e crescer cada vez mais em conhecimento e amor na continuidade das encarnações sucessivas. Aqui nós chamamos a atenção para o fato de que o princípio espiritual evolui através dessas formas. Não quer dizer que ele aqui é a sutileza da linguagem que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, nós não vamos dizer que nós fomos uma ameba, né? É uma forma, o princípio espiritual é o princípio espiritual, né? Ele tem nele a capacidade da inteligência, da beleza, mas ele precisa aprender. E ele vai aprender começando nas formas mais simples, porque senão ele não tem como aprender, né? Então é claro que nós evoluímos, começando, como dizem a evolução anímica, Gabriel Delany, né? Num átomo que está preso num cristal, já pode haver um princípio inteligente ligado a esse átomo. Então, quando nós dizemos, né, a Kardec diz que o espírito evolui do átomo ao arcanjo, tem pessoas que acham, né, que aquele átomo era o espírito.
né? A pessoa acha que o átomo é o espírito, e aí a pessoa usa um raciocínio assim: ah, mas os átomos que estavam no universo há 15 bilhões de anos atrás são os mesmos de hoje. Como esse espírito não evoluiu? É porque ele está confundindo duas coisas aí, né? Não é, nós não sabemos se aquele átomo, a matéria, vai evoluir, né? A matéria pode continuar sendo matéria por bilhões de anos. Ela evolui? Nós não sabemos, né? A matéria. Deus pode ter nos dado uma base permanente para que nós, através dela, evoluamos. Ah, César, não entendi muito bem. Bom, a escola evolui, o prédio da escola, o lugar. Não, ele é um lugar, né? Nós vamos lá para evoluirmos, né? Então, o lugar pode continuar, passam gerações por ali, ele pode continuar sendo o mesmo, né? Por um átomo, né, podem passar vários princípios inteligentes, mas ele continua sendo o mesmo, né, esse átomo. E ele pode ficar ali por 15 bilhões de anos, porque ele é utilizado, o corpo do qual faz parte se degrada, volta para a natureza. Então, nós podemos ter na constituição do nosso corpo hoje átomos que pertenceram a sóis, a outros planetas, a milhares de outros corpos, né? E é o mesmo átomo. Então, é claro que nós temos que fazer a distinção entre a evolução do princípio inteligente através da matéria e a matéria, né? Ela vai evoluir? Nós não sabemos. Tudo evolui no universo, provavelmente tem um caminho para a matéria evoluir? Não, não sabemos, simplesmente não sabemos. Agora, temos que tomar cuidado, né? Para não dizer que os espíritos estão errando quando nós é que não compreendemos. Então, repito. O princípio inteligente evolui do átomo ao arcanjo, né? O que está querendo dizer, no nosso, né, simples e humilde entendimento, o que está querendo dizer esse texto? Que nós evoluímos, nós começamos a adquirir experiências desde as formas mais básicas e inanimadas da natureza até alcançarmos a condição de angelitude, né? Mas é o princípio inteligente que evolui, né? Adquirindo conhecimento, né? Amor e avançando. Então, nos diz ainda o texto: assim, durante bilhões de anos, o espírito modelou os seus envoltórios, físico e perispirítico, oriundos do fluido cósmico, que é a matéria elementar. O corpo físico, construído a partir do charco, do limo da terra, dando vida a formas incontáveis e inimagináveis, desde cristais minerais, seres unicelulares e pluricelulares, até atingir a condição humana e, concomitantemente, teceu os corpos sutis, não sujeitos à morte física, como o perispírito, para que lhe servissem de instrumentos na modelagem da matéria. Então, isso é muito interessante, né? Muito interessante, porque nós elaboramos, né, no nosso processo evolutivo, quando nós dizemos elaboramos, né, aqui também vai um- uma sutileza, que nós precisamos ter muita paciência, meus irmãos, porque nós estamos entrando em áreas que, mesmo nossa linguagem ainda é limitada, né? Nós precisamos desenvolver vocabulário para isso. Por exemplo, quando dizemos que desenvolvemos um corpo espiritual, é claro que é possível entender isso, porque nós precisamos acumular a experiência e guardá-la conosco. Lógico que o espírito poderia, o princípio inteligente poderia guardar a experiência, mas ele não poderia interagir com a matéria novamente. Como ele vai continuar interagindo com a matéria? Ele precisa de um instrumento que permita que ele possa fazer idas e voltas à matéria, onde poderá, né, evoluir mais rapidamente, aprender mais rapidamente. Então, nós elaboramos, entre aspas, um corpo espiritual, porque na verdade é como se
os princípios dele já estivessem conosco, disponíveis, né? E provavelmente no início nós elaboramos entre aspas, né? Ele vai nos sendo dado, e à medida que ganhamos consciência no processo evolutivo, nós vamos tomando consciência do processo e nos apropriando do processo. Então, tudo isso tem que ser pensado em etapas. Um espírito que começa a evoluir, ele tem noção, né, da sua ele começa o processo reencarnatório. Ele tem noção do, do seu do seu processo de evolução, ele tem noção da sua realidade, ele tem noção da sua condição? Não, não tem, né? Então, ele provavelmente, esse corpo lhe foi dado de modo, ao menos os rudimentos desse corpo lhe foi dado para que ele possa ir aos poucos tomando consciência e evoluindo. Então, nós vemos que nessa situação, né, é claro que nós temos aqui um processo que é muito longo, muito elaborado, né? E nos conclui Dona Marlene Nobre, né, nessa extraordinária aventura, guiado pelos gênios construtores, vejamos bem, gênios construtores. O princípio espiritual passa pelo crisol do tempo, buscando firmar-se no rumo do amor universal, arquétipo maior ao qual se destina, caindo aqui, levantando ali, entre erros e acertos, até que consiga finalmente erguer-se do pó da terra e transformar-se em efetivo colaborador da obra divina. Imaginemos quão longa é esta evolução, né? Nós falamos aqui de bilhões de anos. Então, é um longo processo, né, de caminhada. Nós falamos um pouco sobre a natureza do perispírito, né? Então, no livro O Roteiro, Emmanuel questiona como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará, sem o corpo de carne além da morte. Então, ele está perguntando, né, como será esse tecido que nós chamamos de perispírito. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Então, é uma imagem belíssima que Emmanuel utiliza aqui, né? É essa dificuldade que os espíritos têm para nos explicar a nossa verdadeira natureza. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Maravilhoso, né? Uma imagem muito bonita. E ela nos mostra essa diferença considerável que existe entre o nosso corpo material, né, uma crisálida, um corpo pesado que se arrasta, né, obedecendo à lei da gravidade, e um corpo que carregamos conosco, né, as asas da libertação que carregamos conosco, mas que precisamos ainda entender e descobrir. Então, aqui quando falamos, né, do corpo espiritual e da sua formação, da sua natureza, no último parágrafo em vermelho, né, nos diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Claro está, portanto, que ele é santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante além do sepulcro. Então, olhemos a imagem, né? Santuário vivo, que a consciência imortal habita, né, de modo incessante. Formação sutil, urdida em recursos dinâmicos. Cada palavra dos espíritos é importante, né? Formação sutil. Então, ele não tem nada a ver com o corpo grosseiro, né, que nós temos. Ela é formada em recursos dinâmicos, significam que estão em movimento,
né, o tempo todo, mudam, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então vejamos que é como um corpo é, mais. Vejamos a dificuldade das palavras, né? Poroso ou coloidal, né? As partículas no material coloidal estão mais afastadas, né? Elas se distribuem segundo o campo magnético que é dado pelo estado mental da alma, né? Então, é por isso que esta plasticidade é importante, porque o perispírito acaba refletindo, né, o corpo mental. Na sua constituição, né, nos diz ainda o texto de doutora Marlene Nobre, as revelações confluem para um modelo de perispírito composto de camadas do tipo cebola, né, que englobam o corpo causal e o vital, duplo etérico. O modelo composto de camadas, tipo cebola, foi registrado pelo Dr. Antônio Freire acerca de uma comunicação mediúnica obtida pelo coronel Albert de Rochas, ditada pelo espírito Vincent, que afirmava que o perispírito é constituído por uma série de invólucros, mais ou menos eterizados, de que os habitantes do mundo astral vão se desfazendo sucessivamente à medida que se elevam na escala da evolução, não sendo embutidos uns sobre os outros, como os tubos de um telescópio, mas interpenetrando-se em todas as suas partes. Então, é realmente um aglomerado, né, de corpos, o perispírito. E o próprio André Luiz nos confirma isso, né, depois, que é também a visão que nos é apresentada pelo hinduísmo, né, quando fala dos sete corpos do homem, pelo taoísmo, né, e outras filosofias mais antigas, e recentemente pelos teosofistas, pelos esoteristas, como Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, e outros, Coronel Olcott. Então, nós temos aqui como é a constituição do perispírito, né? E, na verdade, isso que nós chamamos de perispírito é um aglomerado de vários corpos, e, inclusive, ela diz aqui que nós vamos perdendo à medida que evoluímos, né? Basicamente, quando nós alcançamos o máximo de evolução possível naquele estado em que estamos, né? Por exemplo, na matéria física em que estamos agora, nós estamos muito longe de alcançar a condição de não termos mais que precisar do corpo físico. Chegará o momento em que nós simplesmente teremos alcançado a nossa redenção espiritual e nós não teremos mais a obrigação de reencarnar no corpo físico. Mas nós continuamos evoluindo em outras dimensões do universo, né? E em cada uma dessas dimensões chegará o momento em que teremos aprendido tudo aquilo que precisamos aprender e passaremos às seguintes. Então, na verdade, evoluir, como diz Carlos Bacelli, né, parafraseando, acho que Dr. Inácio, né, é perder corpos. E realmente é isso, né, perder corpos. Então, esse modelo da cebola ele é extremamente importante, né? Nós temos aqui um resumo um pouco grosseiro, mas já nos serve para reflexão. Nós temos a diferença entre a visão esoterista, que é baseada no hinduísmo, né, e o espiritismo. Veja que na visão esotérica, né, nós temos o corpo átmico, búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral, duplo etérico, corpo físico, ou né, corpo divino, corpo búdico, corpo nirvânico, corpo mental, corpo astral, tem a nomenclatura muda, né? Mas o corpo divino, o corpo átmico, átma, né, a alma, é a alma, né, é o ser, é o princípio inteligente, como diz
a doutrina. O perispírito regrupa todos esses outros corpos, né? O duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental. Allan Kardec, por simplicidade, chamou perispírito, né? Envoltório da alma. E o corpo físico é a extremidade dos corpos no seu nível mais grosseiro, né? Então temos o Atma, o espírito, no nível mais, né, evoluído, mais sutil, perdão, não necessariamente evoluído, e o corpo físico no nível mais grosseiro, né? E o perispírito, ele regrupa o corpo chamado búdico, o corpo mental, o corpo astral, o duplo etérico, né? E nós falaremos no curso dos nossos estudos um pouco de tudo isso mais à frente. Só para dar um exemplo, o corpo causal, por exemplo, é o registro, né? O banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos. E que se presentemente é ainda uma roupa imunda, isso ocorre por desídia nossa, pois a tarefa reencarnatória se destina a nos purificarmos pelo esforço da lavagem. Tarefa que, na maior parte das vezes, não empreendemos. As explicações são do espírito Lísias, visitador dos serviços de saúde, né, no nosso lar. Imagine, explicava Lísias, que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de uma roupa suja para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa é o corpo causal tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Os hindus denominavam-no Karanakosha, corpo causal, ou Anandamaya Kosha, corpo de bem-aventurança, ou corpo de luz, naturalmente, porque se reportam a ele quando devidamente depurado. Então, isso é muito interessante, porque isso é como se fosse uma parte do perispírito onde nós temos, né, registrados os processos de causa e efeito. É como se fosse um registro, né, e ele vai controlando as nossas idas e vindas ao mundo físico. Então, imaginemos a complexidade disso, né? É, Poderíamos fazer uma aproximação com os registros akáshicos, por exemplo, né? São esses registros no etéreo. Provavelmente, nosso corpo causal é feito da mesma matéria destes, né? Que registram toda a história, né? Então, nós estamos diante de mistérios ainda muito grandes. Nós temos que ir explorando, trabalhando, porque não será do dia para a noite que vamos ter acesso a tudo isso, né? Mas é assim que começa. Temos que trabalhar, buscando, explorando, pensando, né? E aí temos o corpo vital, o duplo etérico, né? A princípio, aqui é a descrição que nos é dada, né, no livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, falando de um médium que está se afastando do corpo, né, em transe sonambúlico. A princípio, o seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Então, o indivíduo estava saindo, se afastando do corpo, mas levando com ele os recursos vitais, né, que deveriam ficar no corpo. Conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Então é como se nós estivéssemos na fronteira, né? Uma fronteira que mistura, sabe aqueles copos em que nós colocamos, né, um líquido de uma cor, de outra, né? Nós temos ali uma separação, estão todos juntos, mas aquelas fronteiras, né? Então, nós temos aqui o corpo, né, astral se afastando, mas levando consigo, né, o que ele chama aqui é, o seu duplo etérico, né, que é um corpo formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, em que é como se ele estivesse separando duas partes, né, ali, mas levando um pedaço de uma delas consigo, né? E aí ele nos diz
que pertence ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, esse corpo é um corpo que é realmente um corpo de interação entre o perispírito, né, e o corpo físico, e ele é como um centro de vida ali, ele funciona na estruturação da vida. E se nós o afastarmos do corpo físico, né, a gente pode ir a óbito. O corpo vital, o duplo etérico, é o mais grosseiro dos componentes do perispírito e tende a desaparecer com a morte física. Ele é constituído de fluido vital oriundo da matéria elementar, sem ele não há como explicar a complexidade da célula viva. Então, nós estamos aqui diante de uma fisiologia que estamos muito longe ainda de compreender, né? Realmente seria ilusório da nossa parte, né? Então, isso foi para dar uma ideia de alguns elementos que tratamos já nas nossas considerações, mas nós já ajuntamos aqui, né, adicionamos algumas coisas, como essa questão das camadas, da constituição do tipo cebola, os nomes de alguns desses corpos, porque nós vamos voltar nisso. Então, nós estamos fazendo uma consolidação do que foi visto, mas já estamos inserindo elementos que vão ser necessários para avançar. Então, estamos num estudo, né, e ele exige realmente um trabalho dinâmico. Nós falamos, né, num dos nossos encontros, das propriedades do perispírito. Ele é um corpo, ele tem uma constituição, uma natureza, e ele tem um propósito, né? E ele tem propriedades, como o nosso corpo físico ou qualquer corpo material, por exemplo, um metal. O metal tem propriedades próprias ao metal. O metal é condutor de eletricidade, o plástico não, né? O plástico pode acumular eletricidade estática, mas ele não é um condutor. O plástico é um isolante térmico, o metal é um condutor térmico. Então, nós aquecemos e resfriamos o metal muito rapidamente. Nós temos uma série, né, de propriedades que pertencem à estrutura da matéria que conhecemos. O perispírito é a mesma coisa, né, um tipo de matéria feita do fluido cósmico universal num nível de sutilidade, de sutileza, né, de fluidez que é maior do que aquele do corpo físico. E nós temos, então, as propriedades do perispírito, que são várias, né? A plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura. Tudo isso são é, propriedades do perispírito. E nós trabalhamos, no geral, todas essas propriedades. Então, os amigos que estão nos encontrando hoje pela primeira vez precisam, né, se quiserem explorar adequadamente esse estudo, voltar a este estudo, né, no qual falamos das propriedades do perispírito. Todas elas têm a sua importância, algumas são mais destacadas que outras pelo poder explicativo que possuem, pela capacidade que possuem de nos explicar de uma maneira muito clara os fenômenos, tanto anímicos, aqueles que pertencem à nossa capacidade natural, quanto mediúnicos, né? Então, a plasticidade, por exemplo, né, a penetrabilidade, a tangibilidade, sensibilidade magnética, bicorporeidade, né, são todas propriedades que estão. A bicorporeidade, por exemplo, pode ser uma capacidade anímica, né? Então, nós falamos muito da plasticidade, por exemplo, né? O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente.
moldando-se de acordo com seu comando plasticizante, graças à porosidade que o caracteriza. Então, vejamos bem, moldando-se de acordo, né? Ele é uma extensão da alma, é o espelho, né? Ele é o eterno espelho da mente. Então, a nossa mente se reflete diretamente no perispírito e molda nele, né? Sendo ele uma matéria plástica, né? A mente tendo um poder plasticizante, então nós moldamos nele quem somos. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Vejamos bem, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. A forma que assume pode, às vezes, e em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, e isto tudo não necessariamente ligado ao nosso aperfeiçoamento moral. Como nós explicamos quando falamos disso, né? É, se ele é um reflexo da mente, da nossa capacidade intelectual, da nossa vontade, do nosso treino mental, ele não é necessariamente um apanágio, né, uma propriedade dos espíritos angélicos, espíritos de grande capacidade intelectual, mas que não são evoluídos moralmente, podem, né, utilizar essas capacidades. Claro que eles nunca terão a forma angélica, né? Você pode até se fantasiar de anjo, mas todo mundo sabe que você não é anjo. Então, isso não impede, no entanto, que esses espíritos possam utilizar essas capacidades de um modo maléfico e quase sempre o fazem. A plasticidade do perispírito, ela tem, né, uma importância enorme no estudo dos fenômenos espíritas. Então, nós fizemos isso neste trabalho, né? Nós praticamente falamos nesse primeiro estudo das propriedades do perispírito, ele foi dividido em dois. No primeiro, nós basicamente falamos muito da plasticidade. E aí você vai entender fenômenos, né? Como as mudanças de aparência dos espíritos, um espírito que pode aparecer para uma pessoa com uma aparência e para outra com outra aparência. Espíritos que ora se manifestam, né, com uma aparência, como Emmanuel, por exemplo, às vezes era um senador romano, às vezes era padre Manuel da Nóbrega. Nós temos espíritos que nós podemos explicar fenômenos, né, como os fenômenos de zoantropia, que são fenômenos, né, de drásticos de mudança de forma, graças a processos de hipnose aplicados por espíritos de grande poder mental sobre almas fragilizadas ou com grande culpa. Nós podemos entender, né, o fato de que não escondemos quem somos dos benfeitores espirituais. Qualquer espírito que tenha uma capacidade de visão superior à nossa pode ver quem somos. Pode reconhecer-nos facilmente, pode entender o que pensamos, né, o que queremos, o que sentimos, etc. Porque nós moldamos, né, na nossa atmosfera espiritual e mesmo na nossa forma, né, a ideia plasticizante, né, as ideoplastias, como diz a palavra técnica, na qual nós acabamos criando em torno, né, do nosso centro mental, as imagens que nos ocupam cotidianamente, rotineiramente, repetidamente. Então, nosso centro de interesse, nossas tendências, tudo pode estar se refletindo nessa, nessa atmosfera que nos envolve. Então, a plasticidade, entre as diversas propriedades que nós estudamos aqui, é uma das que se aplica de uma maneira muito grande, né? Há uma série de fenômenos realmente variados.
Então, nós podemos ter os fenômenos, né, mais estranhos, por exemplo, como essas mudanças de forma, espíritos que se apresentam, né, se passam por outros, um espírito maléfico que queira se passar por uma pessoa que nós conhecemos, por exemplo. Lembro de pessoas que com quem sonhei, ou mesmo de amigos, né, que nos contam experiências que viveram. Lembro de uma amiga que nos contou a experiência de que estava falando durante o sono, né, num dos seus sonhos, falando com uma pessoa, o espírito dizia que era aquela pessoa, e ela diz, os olhos diziam que não era, né? Eu sabia que aqueles olhos não eram da pessoa. Então eu disse para ela na época, né, para essa amiga, eu falei, provavelmente um espírito, né, que assumiu a forma e que queria se aproximar de você ou te convencer de ideias, né, de atitudes que ele queria te induzir e usou uma vestimenta, né, uma aparência que seria simpática a você. Então, tudo isso pode acontecer? Pode, né? E quando eles misturam essa capacidade, né, de plasticidade com corporeidade, tangibilidade, nós podemos ter os fenômenos dos agêneres, né? São espíritos que se corporificam, assumem forma tangível, como se fosse humana, podem colocar-se, né, disfarçar-se como espíritos, pessoas conhecidas, e nós temos casos na literatura disso. Lembro ter citado o caso de São João da Cruz, né, que tem um ser, na época eles diziam um demônio, né, se disfarçou de São João da Cruz e foi visitar uma freira que ele visitava regularmente para auxiliar, né, nos trabalhos de orientação espiritual de um convento, de um dos conventos de Santa Teresa d'Ávila. Então, nós podemos entender esses fenômenos, né? Na igreja, infelizmente, tudo isso hoje e isso é realmente uma coisa triste de ver, né? Que a igreja não muda, não tem, Deus do céu, como é difícil esse pessoal mudar. Funciona o cérebro da igreja católica e da igreja protestante, são binários, né? Ou é bem, ou é mal, ou é de Deus, ou é o demônio, ou é anjo, ou é Satã, e eles só funcionam com dois polos. Eles não entendem, né, que a espiritualidade humana é algo muito maior do que isso, e que, assim como na Terra há uma escala quase infinita de variações de moralidade, de estados evolutivos, por que no plano espiritual seria diferente? Mas todo espírito que se comunica para a igreja é demônio, né? O que é muito triste, né? Porque é dar ao demônio o poder de agir na dimensão espiritual e não dar aos nossos próprios entes queridos o direito de se comunicar, né? De procurar se manifestar. Então, esse é um comentário para dizer que não esperem da Igreja Católica a compreensão desses fatos. Eles não compreendem, não entendem, não querem entender, né? E recusam a compreensão espírita. É triste, lamentável, mas é a verdade. Então vão continuar vivendo na ignorância em que vivem, propagando erros, interpretando, né, de maneira completamente errônea os textos bíblicos, porque não sabem o que está acontecendo, né, não entendem. Então a doutrina, sim, ela nos dá esses meios, isso não tem dúvida nenhuma, né? Então aqui nessa última parte nós falamos, né, nós falamos das funções do perispírito, né? E a função, Dr. Zalmino, ele estrutura o seu texto em torno de 4 funções, né? A instrumental, o perispírito, obviamente, é um instrumento do espírito, né? Assim como o corpo material também o é. Ele tem uma função individualizadora, então ele é responsável por indicar que eu sou eu, que você é você, que ele é ele. Ele tem
Nessa função individualizadora, ele registra, né, a nossa memória, ele registra a nossa experiência existencial. Então, ele tem essa função de ser como nossa impressão digital espiritual, né? Cada um de nós tem um perispírito que é próprio. Por quê? Porque cada um de nós tem um estado mental que é único, né? Então, nós não poderíamos ter. A matéria que compõe dois perispíritos é a mesma coisa que a matéria que compõe dois corpos físicos, mas como ela se estrutura é algo único, né? Ele tem uma função organizadora, nós vamos falar um pouco, e uma função sustentadora, né? Então, aquela que mais exploramos foi a função. Nós falamos de todas elas, né? Uma das que mais nos ocupou foi a função organizadora. A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Meus irmãos, isso aqui a, é uma bomba atômica na nossa compreensão da formação do ser humano, né? Nós precisamos trabalhar para entender tudo isso, para buscar através de pesquisas. Por exemplo, vai chegar o dia em que nós vamos ver, né, o perispírito com máquinas. Com certeza vai chegar esse dia. E nós poderemos ver na criança que está se formando as marcas, reconhecer as marcas. Teremos que fazer pesquisa para isso. Os espíritos terão que nos informar, né? Dizendo, tá vendo, essa região aqui, quando tem essa coloração, significa que essa criança vai ter um problema, uma síndrome tal, ou tem uma propensão a desenvolver problemas cardíacos, né? Então vocês vão dizer, olha que esse rapaz está delirando, né? Não, não estamos delirando. O que é que nós fazemos hoje com os processos de imagem, né? Raio-X e microscopia eletrônica e outras técnicas. É isso, né? Nós, às vezes, estamos vendo uma mancha no pulmão que ainda não virou uma doença, não se manifestou por sintomas. Como podemos achar massas no corpo da pessoa que fomos procurar uma coisa e achamos outra, né? Que ainda não havia se manifestado como doença. Então, indo além ainda desta dimensão, nós poderemos identificar no corpo perispiritual doenças que estão se instalando ou que estão potencialmente já presentes, que vão depender, por exemplo, do estilo de vida da pessoa, das escolhas que ela vai fazer, dos caminhos que ela vai escolher. Há doenças que podem estar potencialmente conosco, mas que dependem de nosso livre-arbítrio. Eu posso ter tido hábitos de alcoolismo numa encarnação recente, volto com a região perispiritual do fígado comprometida, né? Tenho sempre um fígado sensível, tudo, qualquer coisinha diferente pode me fazer mal, né? Mas eu sou uma pessoa equilibrada, tenho uma vida saudável, faço exercício, não tenho vícios, né? Mas aí eu vou corrigindo aquilo. Então, o meu tipo de escolha foi determinando, né, a correção do problema. Se eu começar a beber novamente ou a não tomar cuidado com a minha alimentação, a doença que está potencialmente no perispírito, ali já está instalada, né, pode manifestar-se rapidamente no físico, né, porque a matriz perispiritual já está afetada. E aí nós entendemos por que tem pessoa que fuma uma vida inteira e não acontece nada. Tem outra que fuma 3 vezes, 3 meses e desenvolve um câncer. Então, o poder de compreensão que nos dá uma ideia como essa é algo extraordinário.
E isso tira muito do peso que cai sobre certos pais, por exemplo. Né? Nós sabemos que uma criança que vai nascer com uma síndrome não é, mas tem na genética. Tem, na nossa genética tem muita coisa, tem bilhões de coisas na nossa genética. Mas por que aquela foi ativada? Porque aquilo é uma necessidade, sobretudo do espírito que está reencarnando. Né? Então nós temos que ter essa compreensão. Claro que se reencarnou conosco, é porque nós estamos comprometidos no processo, aquele espírito está buscando o nosso auxílio, precisa de nossa ajuda, precisa de nossa colaboração, né? Mas e a culpa que muitas vezes sentimos não é necessariamente só disso, né? Ela vem do fato de termos dado a genética que pode ser responsável daquela situação, o que é uma ilusão, né? Na concepção espírita, isso não existe, mas é a culpa que vem do fato de sentirmos sim que estamos associados a um processo de resgate que precisa ser feito e que espera algo de nós. Então, isso é muito diferente, né, de imaginar-se culpado porque alguém nasceu desta ou daquela forma. Então, imaginemos que no futuro, né, nós seremos até capazes de identificar. E como seremos capazes de identificar, por exemplo, uma pessoa que nasce com tendências maníacas, depressivas, ehm, que pode ter tendências a certas doenças, psíquicas, e nós já desde cedo podemos começar a educar aquela criança de modo a minimizar a condição na qual ela está vindo ao mundo, né? Então, temos um caminho aí a trabalhar, né? Então, quando nós falamos, né, dessas funções do perispírito, nós temos, né, aqui falamos da função organizadora no processo de reencarnação, mas a função sustentadora, por exemplo, ela também é extremamente importante, porque ela entra, né, nessa questão, é como um pouco as duas funcionam juntas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a deixa eu voltar aqui o slide, né? Se nós pegarmos a função organizadora, há pesquisas, né? Nós vamos falar disso agora no correr. Já citamos, né, as pesquisas de Rupert Sheldrake, falando dos campos morfológicos, morfogenéticos. É, eles são eles não sabem como isso funciona, né? Mas eles sabem que tem alguma coisa que organiza a matéria. Os trabalhos de Sheila Ostrander, né, no famoso livro Pesquisas Psíquicas na Cortina, atrás da Cortina de Ferro, os trabalhos de cientistas mais recentes, os trabalhos importantíssimos, né, de Harold Saxton Burr, ou agora nos Estados Unidos com Michael Levine. Nós temos a ciência já está entendendo que é impossível a matéria não ter algo que a organize. Um corpo não pode se formar do jeito que se forma sem uma matriz, né? Eles já perceberam isso. E a ideia dos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake e as ideias do corpo, do campo, né, o L. Field, né, que é o Harold Saxton Bird, e fala, ele fez pesquisas, né, e eles mostram que se você pega uma estrutura, né, e, e você altera a região bioelétrica ligada a essa estrutura, você altera, né, a formação do corpo. Então, eles começaram a perceber que no lugar que teu corpo forma um dedo, ele não vai formar uma perna, ele vai formar um dedo. E a estrutura que está determinando ali, né, é uma estrutura que forma aquela estrutura. Então, o campo
E essa ideia de campo é extremamente importante, né? Porque é como o campo de um ímã. Você joga ali malha e ele vai assumir a forma do campo magnético. Então, eles partem do princípio de que nosso corpo, eles não sabem ainda o que é isso. Eles não chamam isso de perispírito. Eles não entendem como funciona, mas eles já estão conscientes de que é assim. Né? Então, nós estamos avançando, né? E a função sustentadora, por exemplo, ela é muito interessante porque ela nos dá essa perpetuidade, né? Nós trocamos de células o tempo todo, mas continuamos sendo nós mesmos. Então, como é possível que eu continue sendo um indivíduo se a minha personalidade é fruto do corpo ou do cérebro, né? E este muda, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu reconheço que eu continuo sendo o mesmo. Então, essa função de manter, né, o corpo, de saber reproduzir as células novamente, de saber recolocá-las no lugar certo, de parar, né, o crescimento dessas células na hora certa, tudo isso está ligado a essa função sustentadora. Isso são coisas que nós aprendemos ao longo desse processo que fala Dona Marlene no início do nosso estudo de hoje. Né? Isso são coisas que vêm de bilhões de anos de desenvolvimento. Nós automatizamos esses processos, nós não precisamos pensar neles. Desde o que nós aprendemos, ligados a um átomo de um cristal, até o que nós aprendemos hoje, tudo isso está incorporado, automatizado nos nossos processos, né, de funcionamento perispiritual. E há mesmo livros, né, de psicologia, lembro recentemente de ter lido um livro sobre o assunto, né, dizendo como seria impossível para o ser humano, né, se nós não tivéssemos um sistema mental de triagem das informações, de organização das informações, de priorização das informações, nós seríamos incapazes de lidar com a quantidade de dados que recebemos todos os dias. Então, nós temos um sistema muito sofisticado, né? E ele vai se baseando nessa necessidade de ter eficiência, para que nós possamos deixar aos processos automáticos aquilo que podemos deixar para liberar nossa mente, né, nosso espírito para as coisas que vêm, né, que são necessárias no processo de evolução mais elaborado. Então, como vamos desenvolver, por exemplo, os aspectos morais, os aspectos intelectuais mais avançados, as características da sensibilidade artística, tudo isso exige que nós tenhamos processos funcionando em automático que não nos ocupem. Imaginemos se nós tivéssemos que pensar a cada vez que comemos que, espera um pouco, que agora eu preciso parar para fazer a minha digestão, né? Deixa aí, agora eu preciso ligar, falar para a enzima tal, vir procurar aqui, né? A lactose vir procurar o leite, e assim por a sucrose vir procurar os açúcares, e assim por diante. Nós não faríamos outra coisa na vida, né? Então, não, tudo isso está automatizado, as células morrem, crescem, se regeneram, e todo esse processo, né, está funcionando de maneira automática, o que libera nosso espírito para outras aventuras, para outras possibilidades, né? Então, nós aqui falamos, né, das funções do perispírito e nos concentramos, sobretudo, na função organizadora. Mas, é claro, a sustentadora e a individualizadora são igualmente importantes porque nos falam destas funções, né, que identificam, criam uma identidade para nós, um registro de nossas memórias. Esses registros vão se transferir pela reflexão dos estados mentais sobre o perispírito ao nosso próximo corpo físico, e o registro das experiências, né, é feito,
Então, essa ideia do corpo perispiritual como sendo camadas de corpos, né? Tudo isso nós vamos explorar ao longo dos próximos estudos, né? No próximo encontro, hoje nós fizemos um retorno sobre vários elementos, incluímos algumas coisas novas e vamos explorar isso com mais tempo. No nosso próximo estudo, nós falaremos dos centros vitais. É o assunto que vai nos levar aos chakras, né? E podemos dizer a fisiologia, de algum modo, né, se assim podemos nos expressar, desse corpo espiritual tão sofisticado, né? Então, amigos, nós vamos finalizando por aqui hoje, para que isso não fique muito longo, né? Nós vamos finalizando, agradecemos a a participação de todos, escrevam, comentem, né? À medida que forem chegando esses questionamentos, nós podemos retomar, podemos fazer, num certo momento, um bate-papo, né? Para tirar dúvidas. E sabemos que esse é um estudo de muita exigência, né? Não teremos certamente multidões participando, porque esse é um assunto muito específico, de interesse de poucos, né, mas de um poder muito grande. Se você quiser entender Espiritismo, tem que entender, né? Se nós quisermos entender Espiritismo, nós temos que entender o perispírito, sem sombra de dúvida. Então, nós agradecemos, finalizamos a nossa revisão de hoje e vamos terminando por aqui, né? Agradecendo a presença de todos, o carinho, a atenção. E vamos nos encontrar na próxima semana, então, para falarmos dos centros vitais. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né, que possa nos proteger sempre. Um grande abraço, amigos.